Diante desta palavra de hoje, de amanhã e até o dia para que o Senhor vai me chamar. Quero te agradecer, Pai, por nos reunir e nos ensinar de acordo com a tua palavra. Meus irmãos, eu saúdo a todos com amor e a paz de Cristo. Amém? Amém. Queria pedir para os irmãos, se puderem, abrir a Bíblia, o livro da palavra de Deus, aqui no livro de Lucas, no capítulo 22, por favor, tá? Capítulo 22, e o seu versículo é o versículo 49, por favor. Tá? Livro de Lucas, capítulo 22, versículo 49. Amém? Nós vamos esperar todos se encontrarem, a gente acompanhar, tá bom? Todos encontraram? Mas glória a Deus. A palavra de Deus, ela diz assim: quando os discípulos que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos atacar essa gente com as nossas espadas? Amém? Podeis assentar. Talvez eu tenha esperado outra frase, né? Mas é essa. Meus irmãos, Deus nos trouxe esta noite aqui e deve ter uma missão muito especial. Eu quero convidar aqui o irmão. Irmão, você pode vir aqui pertinho de mim, por favor? E o pastor também. Fique aqui do meu lado, irmão. Quando Deus me chamou, Deus me resgatou, eu não tinha habilidades. E ainda continuo aprendendo com Ele todos os dias. E agradeço muito a Ele. Tanta coisa que Deus me livra, que Deus me defende, que me educa. Ainda não sou o que Deus espera, mas todo dia Ele tira mais uma coisinha errada de mim, para que eu possa ser útil na vida dEle. E aí eu quero lhe pedir, como é seu nome, irmão? Eduardo, né? Meu nome é José Carlos, irmão Eduardo. Eu queria pedir para você colocar suas duas mãos sobre a Bíblia, por favor, por gentileza. E quero pedir aos irmãos que fiquem em pé, estendam as mãos aqui para o irmão, por favor. Mas estenda com fé, com amor, com a presença de Deus. Peço ao pastor também que coloque a mão sobre ele. Pois o pastor é o pastor da igreja, né? Eu apenas fui convidado. Deus maravilhoso, Pai. Um dia eu desejei, Pai, trazer a palavra. E assim como meu irmão, Pai, eu não sabia. E todas as vezes, Pai, que o Senhor permite que eu vá em alguma congregação, alguma igreja, eu sempre peço, Pai, que o Espírito Santo de Deus ilumine a minha mente, para que as palavras que saiam da minha boca não sejam minha, mas que seja do Espírito Santo de Deus que está atuando, Pai, neste mundo. E eu te peço, Pai, assim como o Senhor faz comigo, Pai, faça com o meu irmão, pois ele é o irmão que o Senhor colocou na minha vida. Oh Deus, abençoa meu irmão, Pai, que ele leve a palavra, Senhor, e que quando o Senhor chamar ele, que ele fale, Pai, segundo o que o Espírito Santo dentro da vida dele, Pai, fala, pois ele é meu irmão. Assim como o Senhor me capacita todos os dias, Pai, eu te peço, eu te imploro, Pai, capacite o meu irmão. Eu vim aqui, eu não sabia, Pai, e ali eu estava tremendo ao lado dele, e eu sabia que o Senhor tinha algo, e obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Amém. Meu irmão, que Deus abençoe tua vida, tá? A palavra de Deus, ela diz que se nós que somos maus damos coisas boas para nossos filhos, imagine o Pai. Então, se você é irmão em Cristo, você tem sempre que dar também o que Deus deu para você, você tem que dar para o outro. Você não pode deixar o seu irmão sem você entregar aquilo que é mais
o amor, o respeito, o perdão. E a palavra perdão, ela vem aqui. Eu não sei se os irmãos perceberam, a última frase desse versículo, ela diz assim, ó: Senhor, devemos atacar essa gente com as nossas espadas. Isso diz o quê? Que os apóstolos que estavam com Jesus estavam com espadas. E é bem verdade que no livro de Mateus, no capítulo 26, 51 a 52, diz que Pedro tirou a espada da sua bainha e avança sobre o homem chamado Malco, que era um dos guardas dos sacerdotes, e corta a orelha. E Jesus diz para ele: Pedro, guarda a espada. Quem vive pela espada será morto por espada. E Pedro obedece, bota a espada no lugar. E Jesus, no momento que está sendo preso, olha só o tamanho e a grandiosidade de Jesus, né? Ele se abaixa, pega a orelha que está no chão cortada e coloca no lugar, e ali acontece um milagre. Um milagre no momento que Jesus está sendo preso. E Jesus diz isso para nós, para mim, para você, para vários outros irmãos: guardemos as nossas espadas. Nós temos uma mania muito triste ainda, que tem que ser moldada. Quando nós somos atacados, alguém próximo de nós, nós queremos imediatamente puxar a espada e avançar para resolver o problema. Não é isso que Jesus nos ensina aqui na palavra. Ele diz que a gente tem que guardar a espada porque Ele, Jesus, já morreu para nos defender. Então, quem tem um defensor como Jesus não precisa pegar a espada, porque quando a gente pega a espada, nós estamos dizendo que não precisamos de Jesus. E vou dar um exemplo para nós. Talvez já aconteceu na sua vida, mas vou dar um exemplo desse irmão. Ele tinha acabado de chegar de um culto como esse que nós estamos aqui, e entrando na sua casa com a sua esposa e sua filha, 2 ladrões entraram para roubar ele. Humilharam, mandaram ele ficar de joelho, e aí, com muita arrogância, eles foram ligar o fogão, e o botijão pegou fogo e matou os 2 ladrões. O irmão não fez nada. Quem é ungido de Deus, quem está com Jesus, o inimigo não pode tocar. E se ele tentar, ele é destruído. Quem é esse inimigo? Toda pessoa que aceita o inimigo tomar de conta do seu corpo para avançar com o irmão que carrega a palavra de Deus. É assim que funciona. Não existe outro meio. Nunca esqueça, Jesus é o nosso defensor. Vou repetir para quem não entendeu: Jesus é o nosso defensor. E no momento da aflição, diga para aquele que lhe aflige: Jesus me conhece. E não diga mais nada, porque de fato Jesus conhece. Não precisa você dizer que ele é seu advogado, porque ele já se fez advogado antes de eu nascer, de você nascer, antes dos meus netos nascer, dos netos, bisnetos. Jesus já se fez defensor. Antes que Adão imaginasse, Jesus já se fez defensor. Jesus é algo que todo e qualquer juiz da terra não se compara a ele. É um homem que olha para nós, conhece os nossos pensamentos, os nossos defeitos, mas mesmo assim, conhecendo, ele investe em mim, em você, em cada um, e principalmente naquele que nós achamos que não tem valor. É nesse que Jesus investe. Por que Jesus investe? Para nos mostrar que Ele escolhe quem Ele quer, e o poder dele se manifesta com querer.
do céu. O Pai ama tanto o Filho, e isso Jesus diz com clareza, mas com muita clareza, que o Pai ama tanto o Filho que entregou tudo. E quando digo tudo, do céu, da terra, em todo lugar, está nas mãos de Jesus. Não existe nada na terra ou no céu que se mexe sem antes passar pela ordem de Jesus. Não é eu que falo, é a palavra de Deus que diz. É o próprio Jesus que fala várias vezes nos 4 evangelhos. Ele diz com clareza: tudo me foi entregue, porque o Pai viu em mim realização. Quando Jesus está sendo ali batizado, o próprio Pai fala: nele eu me realizo. E ele espera também, Jesus espera também, mas eu digo isso com tranquilidade, se realizar dentro de você, dentro de mim. É isso que Jesus está esperando, porque enquanto eu e você estamos aqui orando, Ele está orando ao Pai pela tua vida, pela minha vida. É isso que Jesus faz. O homem se aproxima de Jesus e diz: a minha filha está doente, Senhor, atende. E ele olha para ele e diz: vai. Ele vai ficar curado. E aquele homem ele volta tranquilamente. E quando ele chega naquela casa, ele recebe a notícia: hora tal, seu filho ficou curado. E aí o homem para e reflete: foi justamente a hora que Jesus falou para ele. E ainda vou mais longe. O funcionário romano, que não é uma pessoa que acreditava em Jesus como eu e tu acredita, ele era um ateu. Ele se aproxima de Jesus e pede auxílio. Já pensou um comandante romano pedindo auxílio para um judeu? E aí Jesus diz assim: eu vou lá na tua casa. Não, Senhor, não precisa. Se o Senhor disser que ele ficará curado, eu creio. As palavras que eu quero que você guarde no seu coração hoje, na sua mente, no seu espírito, é a palavra que Jesus diz. Não é eu que digo, é ele que diz. Eu fiquei admirado, porque não encontrei entre nenhum judeu tamanha fé. Jesus quer se admirar comigo e contigo. Todos os dias Jesus fica aguardando. Olha, se Jesus se admirou de alguém que não era judeu, dos escolhidos, Ele também pode se admirar comigo e contigo. Se você fizer algo que deposita toda a sua fé, toda a tua credibilidade naquele que tu nunca viu, tu nunca pegou na mão dele, mas tu só ouviu falar sobre ele e leu uma tradução sobre ele. E ele ainda diz mais: felizes são aqueles que não viram, mas creem. Esses são felizes. Ele está dizendo para você, está dizendo para mim, que eu e tu nós somos felizes, porque eu não vi Jesus. Eu apenas ouvi falar no nome deste homem. E esse homem conduz-me a ler a palavra, a refletir sobre os meus atos, corrigir os meus erros. E todos os dias Deus vai me ensinando. Todos os dias tem algo novo. E Ele ensina a você. E eu tenho certeza que dentro da sua cabeça, nesse momento, nesse instante, você está percebendo o tanto de coisas que Jesus já te ensinou e continua